Bom, boa noite. A gente está aqui voltando a fazer aqueles vídeos que a gente disponibiliza no canal para debate, para discussão, né, com os amigos e com os alunos, com os interessados. A gente ficou um tempo fora porque é uma produção extremamente mambembe, né? É uma produção que a gente não tem muita habilidade para lidar com isso, a gente só vai falando. Mas a gente precisava de uma câmera boa. Eu fiquei muito tempo sem uma câmera boa, sem saco de fazer, mas eu resolvi voltar esse final de semana que eu fui ao cinema, né? Fazer uma programação muito boa para quando você está solitário, quer ver filmes em sequência. Aí eu vi dois filmes que todo mundo estava comentando, que são Bacurau e Coringa. Resolvi ver os dois, vi em sequência. Aí eu vou comentar um pouco, vou tentar não dar spoiler de nenhum dos dois, porque muita gente ainda não viu. Comentar um pouco os filmes e o que eu, principalmente, eu acho que colocar aqui para debate, para os comentários, ou quem me conhece ao vivo, do que eu chamo da euforia da esquerda, que eu acho excessiva com Bacurau, e da histeria, né, normal da direita, sempre histérica, com o Coringa. Né? Primeiro, eu acho que, partindo dos filmes, fazer uma análise rápida, eu não sou crítico de cinema, mas enfim, são dois filmes muito bons, assim, tanto Bacurau como Coringa são filmes com histórias bem contadas, com elencos bem dirigidos, com bons enredos. Bacurau, vou dizer que eu acho que é um pouco menos criativo, mas eu explico. E que ambos fazem uma crítica social muito grande. Ambos trabalham dentro de uma lógica de uma distopia, né, de uma perspectiva de sociedade levada negativamente ao exagero, mas um exagero muito próximo do real, acho eu, muito próximo do real. E ambos fazem a crítica da sociedade a partir daí, a partir dessa possibilidade de sua desumanização. Acho que ambos trabalham com essa temática. Bacurau é um filme brasileiro muito bom. Inova pouco, eu digo, no argumento, porque quem não sabe, o argumento é um argumento que está presente em vários filmes, ou seja, a lógica da desumanização de uma parcela da sociedade, que são os vilões, né, que se acham no direito, por exemplo, de considerar a outra parte, no caso, né, os mocinhos barra vítimas, como inferiores a ponto de poder tratar essas pessoas como não humanos, caçá-los como animais. É um argumento que você está presente em uma porrada de filme. Tem um filme agora chamado The Hunt, O Alvo, do Jean-Claude Van Damme. Tem filmes que estão... The Running Man, com uma outra pegada, é uma pegada mais do espetáculo da violência, né? Do espetáculo da desumanização, com o Schwarzenegger. Mas o filme vai nessa linha e o que ele inova são os personagens que ele traz, né? No papel de caçadores, no papel dos vilões, são cidadãos americanos comuns, né? Não são pessoas que, por terem uma grande fortuna, estão descoladas da realidade. Não, não, cidadãos americanos comuns que, pelo fato de serem americanos, sejam superiores a todo o resto. Né? E no papel de vítimas, cidadãos brasileiros miseráveis, muito pobres, de um povoado muito pobre, Bacurau, que conseguem se organizar para resistir, né? Que tem toda a sua lógica, tem suas tradições, tem principalmente seu poder de as pessoas, sua solidariedade, sua unidade, sua humanidade extremada. E no meio termo disso, interessante também o filme coloca, políticos brasileiros, que deveriam, um político no caso, o prefeito, que deveria ser próximo à sua população e não é, e pessoas também de uma classe média do sul, que aparentemente não, que trabalham para os vilões, né? Ou seja, é um descolamento, é uma parte da sociedade brasileira que é descolada até do resto do país, né? Que tem o desprezo dos políticos, o desprezo de uma parcela da classe média barra elite, e ela é caçada, enfim, ela vai entrando numa lógica de resistência. E o filme faz muito bem essa crítica do abandono, né? Muito bem essa crítica do povo no fim do mundo sem nenhuma perspectiva. É claro que no filme, né, valorizada essa resistência popular, valorizada sua organização na linha de que o sertanejo é antes de tudo um forte, que resiste e que vence. Esse é o spoiler, mas acho que é o básico, né? E Coringa, por outro lado, é uma tremenda crítica à sociedade americana, com uma atuação fantástica do Joaquim Fênix. Só fazer uma janela, eu acho que o Coringa está muito perto de ser um personagem, né, que, como Vitor Corleone do Poderoso Chefão, vai dar 2 Oscars a dois intérpretes seus diferentes. O Vitor Corleone deu um Oscar para o Marlon Brando e depois deu um para o Robert De Niro como coadjuvante. O Coringa
deu para o Heath Ledger, não sei falar esse nome direito, como coadjuvante, muito bem naquele Batman, e o Joaquin Phoenix, eu não vi as outras atuações, mas eu sou um cinéfilo amador e há muito tempo que eu não vejo uma atuação tão absurda. Então o Coringa também é uma crítica ao abandono, à violência da sociedade americana, ao abandono dos mais frágeis, dos doentes, e alguém que se revolta contra isso, né? É um Coringa muito próximo. Eu vejo muita gente criticando, eu fui no cinema para ver o adversário do Batman. São pessoas que não leram o gibi. Quem é da minha geração, né, eu tenho 47 anos, mas quem tem ali 45, 40, sabe que houve um momento em que a DC, que é a empresa que cuida dos quadrinhos do Batman, ela entrou numa linha de humanizar o Batman e seus vilões, né? Com Frank Miller, lá com Batman 1, Batman, o Cavaleiro das Trevas. E o Coringa sempre foi o mais humano desses vilões. Né? Por isso, por ele ser a dose de loucura da sociedade que insiste de maneira incômoda em mostrar isso para a sociedade. E esse é o Coringa do filme. Ele mostra que a sociedade está no limite, em que não há humanidade, não há empatia, e que ele resolve se revoltar e tacar fogo no parquinho. E que encontra, de boa parte da sociedade, repercussão e que o trata como herói. São possibilidades de um futuro, ambos os filmes, se não reais, são possibilidades, né? Distópicas, não utópicas, próximas como possibilidade. Então os dois filmes acertam na crítica. Mas daí vem as avaliações que me assustam um pouco. Por que eu digo que me assusta a euforia da esquerda? Eu me considero uma pessoa de esquerda e uma pessoa crítica, então tudo bem, as pessoas podem discordar, mas eu acho que às vezes a esquerda brasileira, que tem boa parte de suas lideranças nas camadas médias, né? E eu sou de classe média, acho que boa parte das pessoas que vai ver esse vídeo também, ela tem uma relação de distanciamento com as camadas mais pobres, que adora, de alguma maneira, por não conhecê-las, colocá-las num pedestal que não é elogioso, muito pelo contrário, as torna, e aí vai a crítica, num bibelô. Aquela coisa, tá vendo? O povo reage, o povo sabe reagir. No momento mais crítico, quem vai nos salvar é o povo. Eu acho isso. Acho que na prática a nossa esperança tem que ser sempre a população que não está tomada pelo ódio, que está isso para sobreviver, que faz da empatia o seu dia a dia. Mas eu acho que a esquerda vê isso com distanciamento, tipo, meus heróis. Ela faz muito pouco para ajudar a organizar, para debater, para estar junto dessas pessoas. E é muito fácil, muito cômodo pegar um filme e ver, tá vendo? A nossa esperança tá aí, tá vendo? Me perdoe, me parece meio hipócrita, uma classe média que não gosta de favela, que não gosta de interior, que não, desde que ele mais gosta de glamorizá-lo. Então essa é a minha crítica à esquerda. Eu acho que é muita euforia de gente que não tem, em boa parte, é claro que tem gente que milita, que vai lá dentro muito mais do que eu, mas boa parte gosta muito de um glamour, né? Gosta muito de uma... Me desculpem, essa é a crítica de uma ciranda. Nada contra a ciranda, mas não dá para ser só ciranda. E a histeria da direita, pelo amor de Deus. O Coringa é um agente do caos. Se ele fosse um homem de esquerda, né, o Coringa, que é um filme de um grande estúdio americano, que eu acho que faz a crítica social, sei lá, por culpa, por uma tentativa de autopiedade. Mas se ele fosse um homem de esquerda, ele proporia uma solução. Ele não propõe solução. A solução para o Coringa é o caos. Eu acho que o filme coloca se a gente não muda, a gente vai para a barbárie. E como ele não sinaliza a barbárie, vou aqui fazer uma provocação, ele pode inclusive considerar a esquerda parte da barbárie. Eu não vejo o filme como um incentivo da esquerda, eu vejo uma crítica a uma sociedade desumana de direita que pode nos levar a algo muito ruim. E ele não descarta, pelo menos eu não vi algo muito ruim, como algo de esquerda. Ele nem apresenta isso. Eu acho que a crítica que ele apresenta é a crítica a essa sociedade. E a única alternativa que o filme apresenta é o caos. A esquerda não é o caos. Não é o caos, ou pelo menos vai para além do caos. Né? A gente que acredita, por exemplo, os anarquistas de maneira correta, que é preciso destruir para reconstruir, mas não é isso que o Coringa propõe. Então eu acho que é uma histeria, mais uma vez, babaca da direita, que nem ele de gibi parece que leu. E na esquerda, como é o nosso campo, o campo que eu acho que a gente precisa repensar um pouco essa nossa relação com a população mais pobre do país. A gente precisa
deixar de glamorizar essas pessoas, não porque elas não mereçam, mas porque quando a gente glamoriza, a gente se afasta, e tem um afastamento cômodo, e isso é ruim. Enfim, é isso. Quem quiser comentar, falar, a gente está de volta. Muito obrigado, boa noite.